Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clube do Filme. Eu sou a Márcia Cristina, na edição e na filmagem está a Clau Santos. Oi! E hoje é dia de um convidado especial, e esse convidado é muito especial, que é o Gustavo, meu genro. Por que trouxemos o Gustavo, Claudete Santos? Porque o Gustavo é um grande especialista nas histórias da Marvel. Que responsa, hein? Ele conhece a Marvel, não dos filmes, como nós aqui, fãs apaixonados, às vezes conhecemos, mas ele conhece as histórias das HQs. Então, aproveitando que fomos juntos assistir o filme Wakanda Forever, o Gustavo vai falar sobre o filme, vamos falar também um pouco sobre a história do Namor, que é esse personagem que foi introduzido agora, que tem uma história diferente do que foi apresentada no MCU. E também vamos aqui falar a nossa visão de adoradores dos filmes da Marvel e trazer mais algumas coisas muito legais para vocês. Mas antes de começarmos, eu quero convidar a você que ainda não faz parte do Clube do Filme para se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha também, aproveitando, compartilha se gostar do nosso vídeo. E para você que já é o nosso sócio aqui de carteirinha, o nosso muito obrigada. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Clube do Filme! Isso aí, muito obrigado pelo convite para mim estar aqui falando, né? Eu sempre admirei muito a Marvel e desde todos os filmes que foram lançados e quadrinhos, né? Quando eu lia quadrinhos nem tinha nenhum filme ainda, eu já imaginava, imagina quando vai ser o dia que tiver filmes. Hoje a gente está aqui debatendo, já não sei qual é o número de filme que já teve, né? É verdade. Muito obrigado pelo convite mesmo. Imagina, nós que agradecemos a tua presença aqui. E estamos então agora tendo muitas colinhas, é óbvio, né? Porque tem muita coisa para falar sobre o Wakanda Forever. A direção é do Ryan Coogler, o elenco é aquele elenco que já vinha do filme O Pantera Negra, e tivemos algumas introduções de personagens e também assim, ó, tem muita coisa para falar, então nós vamos por partes para lembrar que nós tivemos, além de introdução a novos personagens, nós temos uma introdução a um novo mundo, fomos apresentados a um novo lugar. Temos a questão do luto, né, e os seus vários aspectos, e gerou uma certa polêmica. Tem muitas pessoas que simplesmente amaram o filme, teve um lado aí que ficou meio balançado, algumas coisas que faltaram, enfim. Então o Gustavo tá aqui e nós vamos começar já sem spoiler no momento, porque depois a gente vai trazer spoiler. Se prepare, porque não tem como a gente falar desse filme sem falar um spoilerzinho que seja. Então a gente não vai contar, óbvio, todo o filme, tudo que aconteceu, mas alguma coisa vai escapar aqui. Então, por favor, você aí, cuida. Muito bem, isso aí. Bom, Gustavo, nós tivemos a introdução de alguns personagens, né? Pois é, o Namor, principalmente, né, que seria o antagonista do filme. E acho que já faz mais de 20 anos que eles querem trazer o Namor pro cinema. E agora conseguiram trazer nesse filme. Então ele é uma das peças mais importantes do filme ali, né? E também introduziram a Riri Williams, a nossa Coração de Ferro, uma nova personagem também, que agora a gente pode ter mais um leque de coisas pra Marvel criar a partir dela. É um filme que fala sobre o luto. E esse luto, ele não é o luto apenas de uma família, mas ele é o luto de uma nação, ele é o luto, nosso luto, porque nós somos os fãs dos filmes da história do Pantera Negra, e a questão do Chadwick Boseman. Sim, né? É muito difícil, é que infelizmente faleceu o ator, né, entendeu? E o filme do Pantera Negra, poxa, ganhou um Oscar. É muito difícil um filme desses da Marvel Studios ganhar um Oscar, assim. Então imagina pro diretor trazer essa continuidade e o peso nas costas de quem vai ser o novo Pantera. Exatamente. Que também em nenhum momento no trailer ficou claro isso. E até mesmo se tu acompanhou aqui, não acompanhou o filme, até um certo ponto do filme tu não sabe quem vai ser esse novo manto. Porque eles estão muito preocupados com isso também. E nós temos aí uma outra questão que precisa também ser abordada, o que está na produção desse filme. Então vamos lembrar que o Pantera Negra, o Pantera Negra 2 foi concebido num momento de pandemia e após o falecimento, né, teve o baque do Chadwick Boseman. Então isso, de certa forma, deve ter prejudicado muito. Teve a questão da Letitia Wright, né, que não quis... Pois é, ela quase foi cortada dos estúdios por não querer se vacinar. Entendeu? Isso é uma coisa complicadíssima, porque ela também é uma personagem muito principal da história. Ela é a princesa, ela é a irmã dele.
E ela não saindo desse filme também, eu acho que seria mais uma bagunça muito grande também. E claro, também tem aquela pressão do estúdio, né? Porque a Marvel apresenta um calendário, a Marvel chega na Comic Con com um calendário, chega na D23 com um calendário, e ou seja, o diretor, elenco, o roteirista tem que sair desesperado, preparando a história, construindo a história. Num período curto de tempo, porque ele não pode passar desse calendário. Então, às vezes, o filme acaba tendo que... Não pode mostrar tudo que queria, até mesmo a gente apresentou para nós o Namor e o Mundo Submarino, né? Aquilo ali, é tão gigante para explorar quanto o Wakanda. Então, eles tiveram que fazer isso num pequeno trecho do filme apenas. E mais um ponto também a ser... conversado, que depois na nossa parte com spoilers vai ser bem mais amplamente discutido, mas são as costuras da Marvel. Porque a Marvel não faz um filme sem pensar no outro. Não tem um ponto sem nó, exatamente. Não tem um ponto sem nó. Então, essas costuras, imagina, né, num momento, é impossível a gente falar sobre isso sem sempre salientar a questão da morte do Chadwick Boseman, da continuidade dessa história. E para essa costura, tu sente nesse filme que a Marvel está ali trabalhando, fazendo aquela costura por baixo do tecido para depois apresentar um quadro diferente? O que tu viu aí nesse filme? Pois eu acho que tem ali tudo isso, porém a Marvel ainda não preparou a gente em nenhum desses últimos filmes deles para uma nova equipe, um novo problema tão grande assim, entendeu? A gente teve fatos que aconteceram na série do Loki, na série da Wanda, no próprio filme da Wanda com o professor Doutor Estranho e... Professor Estranho? O próprio filme da Wanda com o Doutor Estranho também. E até agora não teve nenhuma equipe, não teve nada de vilão assim tão aparente que possa unir eles, como foi com o Thanos. Mas a Marvel tá trazendo esses personagens já pra nós se preparar, porque daqui a pouco, lá na frente, se tu pensar em uma nova equipe, tu começa tem a Riri Williams, uma nova Homem de Ferro, digamos assim, né? A Coração de Ferro. Sim. Nós temos o Namor. Será que é um anti-herói, mas será que ele também não ajudaria? Será que ele vai virar um aliado? Né? Será que não vai virar Não tem nada disso ainda. Mas eu acho que a gente tá beirando já essa próxima fase da Marvel. Então aí já dá pra sentir, né, na expectativa do Gustavo que já conhece um pouco mais das histórias, que pode ser então que venha aí realmente uma nova fase, trazendo quase que aquele furor dos Vingadores, né? Exato. Que de certa forma, vamos falar sério, nós nos transformamos em órfãos dos Vingadores. Sim, os Vingadores nos deixaram meio órfãos, né? Então, todas as séries que nós acompanhamos, tudo que vem sendo trazido nos filmes, nas histórias, precisa, de certa forma, a gente está em busca disso. Então vamos ver como é que a Marvel vai construir isso a partir dos próximos filmes. Bem, agora é o momento de spoilers! Atenção! Vamos falar então agora um pouco mais detalhado do que a gente conseguiu perceber no filme, na história. E vamos começar, claro, né? Tem que começar do início. Mas de fato a gente não pode deixar de fora aquela introdução. Aquela introdução quando entra a logo da Marvel, que geralmente traz imagens de todos os personagens. Isso é uma coisa que eu sempre reparo, sabe? Por exemplo, a gente tinha recém assistido o filme do Shang-Chi, mas no logo da introdução o Shang-Chi já aparecia. Então quando saiu o filme do Pantera Negra, quando saiu o filme do Pantera Negra, lá o primeiro, o filme subsequente já aparecia o Pantera Negra no logo da Marvel. Só que dessa vez, Cris, dessa vez foi realmente surpreendente, porque foi as imagens do Chadwick Boseman como Pantera Negra e silêncio total na sala de cinema, muita emoção, muitas pessoas se emocionando, eu fiquei bastante emocionada também. Eu acho que foi uma homenagem absoluta naquele primeiro momento. Eles fizeram isso com o Stan Lee quando lançou o filme da Capitã Marvel, que eles colocaram só as imagens dele em todas as aparições que ele fazia nos filmes, né? Foi bem legal também. Bem, a gente ontem ainda nós conversávamos antes de assistir o filme sobre como eles iriam introduzir a morte do Pantera Negra, a morte do T'Challa. Eu fico imaginando o peso de iniciar com essa cena
primeiros se momentos ele ou do não, filme, né? se ia aparecer, o peso disso para os atores, e que foi uma cena bem construída, né? Foi bem construída. A gente conversou assim, nossas teorias mirabolosas, né? Imaginando que ele foi fazer uma missão e morreu em missão, lutando com os Vingadores, alguma coisa. A gente não sabia se iam tratar sobre a doença mesmo dele, né? Mas começou justamente com isso, né? Ele já... A cena toda já nos mostra o que está acontecendo. Que é a Shuri trabalhando numa espécie de cura. Depois, conforme a cena vai passando, a gente entende que ela está tentando recriar a erva coração, né, pra trazer força de novo pro irmão dela, né? Nesse meio tempo, a gente já é apresentado a uma nova IA, uma inteligência artificial dela também, que tá conversando com ela, assim como era o Jarvis. É o Jarvis da Shuri. Eu não lembro se eles apresentaram o nome dele. Não tinha nome, chamava de IA. Ele tinha um nome, mas eu não lembro do nome. Bom, não lembramos do nome. Na edição vai estar o nome aqui embaixo. Na edição vai estar o nome. A máquina que sabe fazer milhões de cálculos, ele está tentando fazer um cálculo e não está conseguindo nem chegar em 50% do que era aquela... A erva com o poder dela. Né? Aí ele chega em 28%, ela manda imprimir. Pra já tentar fazer aquela coisa com o irmão. Mas nesse meio tempo, a própria inteligência artificial fala pra ela que ela deveria ficar com o irmão dela. É um momento em que a gente se comove, embora já saibamos o desfecho dessa questão, a gente acaba se comovendo. A narrativa começa a partir do que vamos fazer, do que vai acontecer. E aí vem a questão cultural africana, que eles comemoram a vida da pessoa, na verdade. Sim, celebram a vida, né? Celebram a vida. E isso é o que é levado em consideração naqueles momentos, naquelas cerimônias fúnebres, e é o que a gente observa. As pessoas não estão de preto, as pessoas estão de branco. Eu não posso deixar de falar isso, é claro. Especialmente esse personagem, o Pantera Negra, Chadwick Boseman, ele justamente isso, ele trouxe com ele uma representatividade da cultura negra, da cultura africana, a ligação disso tudo com a tecnologia, tirar das pessoas aquela ideia de que são simples fazendeiros, né? Ali foi. E especialmente a gente ter conhecimento dessas novas culturas é algo que realmente faz um bem danado pra gente. Como o filme trata dessa questão do luto, tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente salientar e lembrar. O luto, ele é abordado não só como uma questão do rei T'Challa e a família dele, mãe e irmã, mas sobre como todas aquelas pessoas estão enfrentando aquela questão. E uma preocupação deles também, porque se tu pensar, todos eles são guerreiros excepcionais, né? Mas eles tinham o protetor Pantera Negra. E eles perderam isso, então parece que eles ficam também meio órfãos de um protetor. Agora o Wakanda tá sem protetor. A Rainha Ramona, logo após a morte, ela tá A Rainha Ramonda, ela tá na... Droga! Que palavra difícil de falar! Tanto que a Rainha Ramonda tá lá na ONU, né, conversando eles, justamente porque ela, ninguém falou, mas ela já disse pra todo mundo ali: eu sei que vocês estão aqui pensando que o Wakanda não tem mais seu protetor, eu sei que vocês estão achando, e não é por isso que a gente vai deixar de se defender. Então ali ela já mostrou o poder que tem, né, o Wakanda. Exatamente. E esse momento onde a Ramonda está lá fazendo, né, a sua defesa, é justamente pra gente ver o outro lado, o lado do mundo, como é que o mundo está visualizando, já que o Wakanda está sempre, as pessoas estão muito querendo aquilo que existe de mais valioso em Wakanda, que é a tecnologia, e o vibrânio. Que é o vibrânio. E que atuação dela, hein? Nossa, um absurdo. Angela Bassett, em todos os momentos em que apareceu, desde o primeiro Pantera Negra, ela realmente mostra a força que ela tem, ela mostra que ela não é, mesmo ela sendo a mãe, né, porque o Pantera Negra, que é o personagem principal e tudo mais, ela mostra que ela está ali, que ela é a rainha, que ela tem essa presença, que ela tem essa força. Ela consegue mostrar a dor da perda da mãe, e ao mesmo tempo o poder de rainha dela. Exatamente. Né? Sem misturar, sem ser o luto, aquela coisa assim, ela está presente ali. E agora as responsabilidades da Shuri aumentam, porque ela então é a princesa de Wakanda e a única herdeira, a princípio, do trono de Wakanda. E nesse caso, a Shuri, nós precisamos ver como é que vai ser o amadurecimento dela, como é que isso vai ser tratado nessa história. E aí entra um ponto importante, porque ela se sente culpada
pela morte do irmão, ela sente o peso dessa responsabilidade e isso começa a refletir em todas as situações, né, no relacionamento dela com a mãe, isso que a gente vê, e aquela cena maravilhosa dela com a mãe mostrando ali um ritual. Sim, né? Tirando ela da tecnologia, tirando ela do ninho dela. Não, vem comigo um pouco pra tentar, né, buscar o luto, aquela coisa toda assim, né? Porque a Shuri que a gente tá vendo nesse filme, ela é diferente da outra. É uma atriz totalmente diferente. Lá era uma Shuri legal, desenvolvia tecnologia, ela era irmã do Pantera, fazia brincadeira e tal. Hoje não, hoje a gente tá vendo uma personagem com um peso nas costas, com um luto gigante. Ela vai ter que ter um outro olhar, e ela começa a apresentar esse outro olhar a partir desse momento do sentimento de culpa, do sentimento de perda e das responsabilidades que ela sente que tem em relação à morte do irmão. Bem, tivemos muitas imagens do trailer, que pra minha surpresa até o trailer retratou... Muito fiel, né? Foi muito fiel ao filme, às vezes a gente não vê todas as imagens. O que aparece é aquela cena então daquela invasão, aquele complexo, a gente não sabe ali muito bem o que é. Soldados e tal, mano. Na história a gente vê que é um complexo que pertence ao Wakanda. E aí o que acontece é que aquela invasão acaba sendo detectada, as pessoas que invadiram acabam sendo capturadas, e é o que a Ramonda vai fazer lá na ONU para cobrar explicações e cobrar alguma atitude também, e mostrar, né, que o Wakanda sabe se defender. Exatamente. Em relação àquilo. Só que faltou um pouco... consequências, né? Exatamente. Porque foi meio que o Wakanda já sabia que ia ser invadido, deixou os soldados chegarem até ali. Eram as próprias Dora Milaje que estavam dentro do tal do cofre onde tinha o Vibranium, e aí entra o pessoal de Wakanda, as Dora Milaje, trazendo eles como prisioneiros. E aí fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Poderia ter sido mais ampla essa questão, né? Melhor discutida. Por muito menos o pessoal tá em guerra aí nos países. Por muito menos o pessoal tá em guerra nos países, né? Poderia ter sido melhor abordado. Né? Exatamente. Mas eles tinham muita coisa pra mostrar no filme. Então vamos dar esse perdão, né? Dar esse perdão. Que é muita coisa pra mostrar ainda. Vamos falar agora sobre o Gorila do Bem. Vamos falar sobre o Baco, que é interpretado pelo ator Winston Duke. Ele que é o líder da tribo Jabari, que faz parte lá de Wakanda, que é, claro, um aliado ali da rainha Ramonda, e que tem agora também ele acaba também tendo essa responsabilidade maior de também ser um dos protetores de Wakanda, sem a presença do Pantera Negra. E até mesmo teve um momento no filme que ele deixou claro isso, que o próprio Pantera Negra pediu pra ele ser um conselheiro da Shuri. Né? Tu vê que os dois eles já brigaram antes, porque o M'Baku sempre queria o trono e tal, já fez toda aquela cena ali, mas no fim ele acaba virando um conselheiro dela. E foi muito legal a história trazer isso, trazer esse personagem também, que ele é muito simpático, demais, muito querido, legal. Ele é gigante, mas ao mesmo tempo ele é aquele muito ursinho, querido, muito né? Ele é muito querido, acho que ele não deveria ser o gorila, tinha que ser o ursinho, hein? E agora vamos falar sobre o personagem mais aguardado do filme Wakanda Forever. Olha aí, ó, chegando spoiler já, o Gustavo já falando sobre esse personagem. Mas um pouquinho antes de falar sobre o personagem em si, olha só que maravilha! Uma cortesia pra mim, Gustavo? Não? Olha, não é pra ela. Eu posso emprestar. Não ganhei, mas então... O Gustavo está emprestando pra nós aqui a Enciclopédia Marvel, que é basicamente sobre os quadrinhos, mas esse basicamente vocês nem imaginam o que tem aqui dentro. É muito incrível, eu ganhei ela em 2006, ou seja, nessa época ainda não tinha nem o UCM, o próprio universo cinematográfico Marvel veio com o Homem de Ferro em 2008 pra cá. Então, fora que os quadrinhos também tiveram muitas evoluções, e essa enciclopédia traz do A a Z até 2006, retratando tudo que seria o pessoal das HQs, né? E não só heróis, não só vilão, desde a secretária que trabalha no escritório do J.J. Jameson, que atende o Peter Parker, sabe, até a tia May. Então tudo que é tipo de personagens estão aqui, do A ao Z. Então a gente aproveitou para dar uma olhadinha, uma espiadinha no que a Enciclopédia Marvel traz sobre Namor. Esse personagem que foi introduzido nesse filme e traz uma história repleta de cultura, uma história tudo muito bem pensado, bem trabalhado, bem explorado. E na pele desse personagem está o ator mexicano Tenoch Huerta.
Gustavo. Anota esse nome, hein? Tenoch Huerta vem trazendo toda essa força desse personagem e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o Namor dos quadrinhos. Não, foi incrível, assim, sabe? Foi difícil eles mostrar isso no filme, porque o Namor, nos quadrinhos, ele é o líder do povo dele, de Atlantis, é o príncipe submarino, né? Ele é muito poderoso, ele é um dos membros dos Illuminates, que apareceu pra nós agora no filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. E então ele é um cara mais sério, ele não aceita muito as opiniões, porque tipo, ele é sempre o do contra dos Illuminates ali, quando tem uma reunião, alguma coisa, ele sempre é o do contra e tal, e eu tava muito esperançoso pra ver como é que iam trazer esse personagem pros quadrinhos. Dos quadrinhos ele não tem pra tela, né? A origem dele é diferente, porque a mãe dele é de Atlantis, né? Ah, eles adaptaram no filme, né? Tem a questão da DC também, não teve? Isso, exatamente. Numa entrevista em que o diretor Ryan Coogler deu ao site Screen Rant, ele se referiu justamente a essa construção de um novo local para apresentar o Namor. Porque nós temos aí um certo conflito, exato, né, com a já DC. Foi apresentado para nós o que seria um mundo submarino. O mundo submarino de Atlantis, né? Através do Aquaman, que vem, né, faz parte da DC. Então ele queria trazer algo. Não tem vibrânio. Lá não tem vibrânio, exatamente. Mas o que o Ryan Coogler queria era trazer algo que tivesse uma representatividade tão impressionante quanto o Wakanda. Ele não só conseguiu, como ele trouxe esse mundo repleto de novidades, com muita história, com muita cultura, e foi surpreendente. Uma espécie de um espelho da água, um espelho de Wakanda. Um espelho de Wakanda. O que nós temos ali nesse mundo submarino que a gente conheceu? Alguém que é o protetor deles, exatamente, que é o rei e protetor. Nós temos uma cultura, um dialeto, nós temos tudo o que a Wakanda tem, inclusive a erva. A erva. Que é a erva coração que a gente conhece em Wakanda. Lá eles têm essa planta também, não lembro o nome que eles citaram no filme, mas eles têm a mesma planta. Por quê? Porque tem vibranium no fundo do oceano. Exatamente. Que é aquilo que vem sendo trazido, né? Aquela pecinha que vem trazendo a costura da história para emendar então com todas as coisas que vão acontecendo em torno tanto de Wakanda, a chegada da Riri Williams, que aí ela entra justamente nesse ponto, e mais a questão de Talocan, que é esse reino submarino ao qual o Namor é o rei, é o líder. Eles não usaram Atlantis, sendo que nos quadrinhos a gente tem isso, como eram duas empresas separadas, então a gente tem Atlantis também, ele é o príncipe submarino, ele é o príncipe e o rei de Atlantis, mas ficou muito bem adaptado. Exatamente. Bom, e Talocan foi totalmente inspirada na cultura maia, que são civilizações ali mesoamericanas, o México, né, muito bem representado. Aliás, nas entrevistas do Tenoch Huerta é maravilhoso de ver, ele mesmo comenta isso nas entrevistas, na própria Comic Con ele falou isso, a felicidade dele de ver a representatividade dessas culturas, né? A Marvel mais uma vez abrindo caminho para que a gente possa ter acesso a uma cultura diferente. Como é que ele surge então nessa história, né, Gustavo? Foi aquela cena que a gente relatou, que tá a Rainha Ramonda junto com a Shuri, sem nenhuma tecnologia, no momento delas na beira do rio de Wakanda, um lugar que é protegido, um lugar que é fechado, que tem 1001 proteções até contra extraterrestres. E aparece nada mais nada menos que o Namor das águas. Exatamente. E é uma cena ali que já mostra, e isso eu acho muito bacana, já mostra que é um personagem que ele já chega com força. Ele não é um personagem simples fato de ele estar ali. Chega de mansinho, nada disso. Ele já chega com força e já chega indagando. E o que o Namor quer? Existe uma tecnologia que foi construída aí por alguém, que nós vamos saber em seguida, que consegue detectar o vibranium, e essa máquina então foi colocada no fundo do mar, poderia detectar um pouquinho além do que seria simplesmente o vibranium, né? E mais uma similaridade com Wakanda. Eles eram um povo em que não queriam contato com o mundo externo e não queriam mostrar o que eles tinham ali embaixo. O mundo já sabia que existia vibranium em Wakanda, e agora o mundo está procurando vibranium em outros lugares. Então cutucou o povo do Namor. Exatamente. Foi aí que ele foi falar com quem? Wakanda. Já chegando, ele já chega culpando, né? E nessa cena foi muito incrível porque a gente não ouve barulho algum. E quando ele vai embora, ele deixa a máquina, que era
que o tamanho de um container, assim, imensa, bem onde ela estava acampada. Tipo, e mais uma prova de quão poderoso ele é e o povo dele são, né? Porque ele não chegou não ali foram detectados de forma alguma. E outra personagem que estava sendo muito aguardada é, com certeza, a Riri Williams. Iron Heart. E ela vem com essa atriz que é uma graça, a Dominique Thorne, e que trouxe leveza eu ia falar agora, né? Uma leveza à história, trouxe uma leveza, todo porque... um luto, todo aquele peso, assim. Ela me lembrou muito o Peter Parker novo, quando o Stark tava junto com ele, assim, aquela surpresa toda dela, sabe? Foi bem legal. E é uma personagem, tu acha que ela veio introduzida de uma forma, assim, fiel? O que que tu... Eu acho que sim. Ela veio, lógico, adaptada para o CM, né? Ela já foi apresentada, a gente já sabe o potencial que ela tem. Ela tem toda uma intimidade com a tecnologia. Ela que criou, inclusive, essa máquina de detecção de vibrânio. Ela é a cientista. Ela é a cientista, uma criança, estudante. O pessoal de Wakanda vai atrás dela, depois desse pedido do Namor, né? Mas não para entregar ela pro Namor. Eles vão para entender quem é essa moça e trazer ela para Wakanda. De certa forma, exatamente. Tanto protegê-la quanto receber uma cooperação também por parte dela. Exato. E uma coisa também que eu acho bem interessante é a forma como foi levado isso para essa história, é que a própria história foi se contando. Sim. Porque a Riri chega e ela mesma diz, quando mostra ela já, a primeira versão da armadura dela, já mostra ela falando, tem um canal no YouTube aí, todo dedicado a mim. E aí aquelas cenas maravilhosas que a gente vê, uma cena de ação perseguição, incrível, perseguição, carro, moto, a Riri Williams fazendo aquele voo fantástico e muitas semelhanças com Tony Stark, especialmente naquele voo. Esta ação toda que ocorre, essa perseguição, acaba com a chegada de quem? Os guerreiros de Talocan. E os guerreiros de Talocan, então, eles chegam ali num momento, eles estão ali numa ponte e começa ali uma... Interceptam o carro deles ali, eles estão na fuga, né? A Riri Williams, então, a nossa coração de ferro foi abatida, ela caiu e está desacordada. A Shuri estava na moto também num acidente, está desacordada, e sobra nada menos do que a Okoye, né? Que ela é a nossa general das Dora Milaje, né? Ela elegantemente tira o casaco que ela tá vestindo, pega a lança dela e ela enfrenta os outros 4 muito fácil e abatendo todos os 4. E ela dá golpes em que deixa bem claro para todos nós que ela matou eles, né? Só que a gente vê nesse mesmo momento eles se erguerem e se curarem. E aí isso já nos dá aquela preocupação, aquele momento do filme que a gente se preocupa, meu Deus, como é que eles vão enfrentar esse tipo de gente? E quando o principal deles lá, o top de linha, começa a lutar com ela, aí a gente tem o confronto de vibrânio. Nossa! Que é a primeira vez que ela vai se defender com o bastão dela, e é vibrânio também a arma deles, o bastão deles. Então ela sente aquilo ali e a preocupação já começa ali, porque eles querem levar a princesa, né? Então, o pessoal sai da ponte levando a Shuri e a Riri Williams, né? E agora tu imagina pra Okoye voltar pra Wakanda e falar que ela perdeu a rainha, a princesa de Wakanda. E a rainha já tava com aquele luto dela, da perda do filho. Então, do marido que recentemente tinha perdido. E ela, sem pensar, ela simplesmente tira o posto de general. Ela é general das Dora Milaje. Ela tem a responsabilidade dela como rainha e ela então decide não manter a Okoye no posto. E aí, claro, a Shuri é levada e a Shuri é levada então para encontrar o Namor. E ela está, a Riri Williams é capturada junto e aí a gente começa a ter então uma apresentação de fato, né, desse personagem, o Namor, onde ele conta toda a história dele, a questão da mãe, aí que a gente fica sabendo que ele não tem a mesma origem dos quadrinhos. Aliás, eu quero fazer uma referência a Maria Mercedes Coroy, essa atriz da Guatemala, que é a mãe do Namor. E olha, gente, eu fiquei assim bastante comovida com a expressão dessa atriz. Ela não disse nada e nem precisaria, diálogo, porque todas as cenas onde ela apareceu foram cenas assim autoexplicativas, foram cenas comoventes. A cena do nascimento do Namor, a cena do nascimento é linda demais.
Eu vou fazer uma ligação agora, vou ter que puxar uma outra parte do filme para poder fazer essa ligação, porque é importante a gente lembrar o seguinte: como eles constroem as histórias de forma que a gente se familiarize e ao mesmo tempo reconheça como legítimas as lutas desses vilões, as intenções desses vilões. Porque é o que acontece com o Killmonger. E agora o Namor, porque aparece inclusive uma cena dele quando criança, e ele visualiza ali na frente dele aquela situação de escravidão, a invasão dos espanhóis, aquela terra dele ali. Ele toma isso como algo que ele precisava defender. Ele não tem a menor intenção de se relacionar com as pessoas do resto do mundo, porque ele entende que ele, de certa forma, foi afrontado quando viu tudo isso, né? Então, essa amizade que ela acaba tendo ali com o Namor nesses primeiros momentos, ela é apresentada, então, a Talocan, que era aquele reino, então, submarino, que ninguém até então conhecia. Além disso, o fato dela ela tá perdida, ninguém sabe onde ela está. A Ramonda vai aí então ao encontro da Nakia, que está no Haiti. Não posso deixar de falar desse momento bastante especial em que a relação ali entre o Namor e a Shuri já estava tão bem construída que o Namor presenteia ela como uma pulseira que pertenceu à sua mãe. E essa pulseira, nada mais, nada menos que os elementos que compõem essa pulseira são a erva coração. Isso é um indicativo de que mais pra frente a Shuri vai se dar conta de que talvez esteja ali a solução que ela está buscando há tanto tempo. Uma presença que no início do filme, até uma boa parte do filme, a gente sente a falta, mas que depois aparece em grande estilo, que é a Nakia, a Lupita Nyong'o, que é uma personagem, uma guerreira, que está distante, e aí a gente fica sabendo que o filme Wakanda Forever tem um salto temporal, né? Exatamente, porque a gente entendeu que são 6 anos, né? A gente tem que imaginar um ano de blip, que o pessoal o Thanos deu estalo, e tem mais um ano que se passou desde a morte do Chadwick, porque a Shuri já está no luto de um ano depois da morte. Então são mais de 6 anos que isso já aconteceu. E a Nakia está no Haiti. Isso, a Nakia está no Haiti. A gente vê também uma das coisas que eu adoro que a Marvel faz, que é mostrar esses lugares diferentes, trazer os idiomas, as culturas diferentes e mostrar ali aquele pedacinho no Haiti, as pessoas falando francês, né? É tão legal porque é a interação entre essas nações. Então a rainha vai até o Haiti falar com a Nakia, né? E explica pra ela que, embora ela já esteja nessa outra vida dela, 6 anos, enfim, né? Ela fala, tu é de Wakanda, né? Tu nunca deixou de ser. E explica que a Shuri foi sequestrada. Porque ela, como era uma agente, digamos, de Wakanda, ela se infiltrava em tudo que era nação. E a rainha Ramonda precisa que ela se infiltre nada menos do que na nação submarina. E a Nakia, então, começa fazendo aquilo que os agentes fazem, né? Ela vai em busca de informações. Ela então encontra, né, por onde começar essa busca, e ela vai atrás para trazer a Shuri e a Riri Williams de volta. Só que, nesse momento, ela acaba matando, né, algumas guerreiras de Talocan, e isso provoca a fúria do Namor. E então, ele já tinha outras motivações, mas agora, mais do que nunca, ele fica revoltado, e é aí isto que leva Namor... O estopinha da guerra. Realmente uma cena incrível, de uma dimensão absurda, essa cena no fundo do mar, trazendo todos os elementos, aí a direção de arte trabalhando, e é aí que a gente vê como é feita a produção de um filme, ao ponto da gente ficar mergulhado literalmente o exército dele todo junto ali, mostrando que ele é o rei daquele lugar, né? Ele é o rei daquele lugar. Tava todo mundo esperando vir é como se fosse o Wakanda Forever deles, né? Exatamente. Veio o protetor, né, com os ornamentos ali naquela cena. E aqueles elementos, todos aqueles elementos que fazem parte da cultura maia, que estão ali presentes. Parecia que era uma espécie de uma pirâmide onde ele ficava com o trono, né, em cima. Isso, foi muito bem trabalhado, muito bem pesquisado. Aquilo que é o mínimo que a gente espera para contar uma história dessas. E especialmente
claro, falando sobre a expressão do Namor, a expressão desse ator, o Tenoch Huerta, trazendo justamente aquele líder, como ele mesmo diz pro povo. Olha o líder que a ponto de falar pro povo que errou. Porque todo mundo viu que ele trouxe a Shuri pra ali, que trouxe alguém de fora, né, um forasteiro pra dentro do seu lar ali. E aí o exército se prepara pra invadir o Wakanda. E aí ele tem uma expressão que ele utiliza, que é um Tilkik Talokan, que significa mais ou menos um Talokan rises, né? Talokan surge. Ele usa isso, e o idioma que é falado ali, eu até anotei aqui para não... variações, uma das 69 variações do Yucatec Maia, que é falado, o idioma de origem do Namor. Então, mais aí também um trabalho muito bonito de pesquisa, né, de idiomas, para trazer um pouco mais dessa cultura para nós. Um detalhe interessantíssimo, o Namor voa. E ele tem uma espécie de 2 asas em cada um dos seus tornozelos, no pé. E a gente nota que o diretor teve esse cuidado, né, de imaginar como é que seria uma pessoa voando com os 2 pés. E então, todos os momentos que tu nota o Namor voando, tu nota que quando ele tá parado, ele tenta se equilibrar, algo que fosse de pé mesmo. E quando ele anda pra frente, não sei se tu percebeu, uma das pernas dele tá pra trás. Como se fosse um helicóptero. Sim, sabe? Exatamente. Uma perna mantém ele no caso, suspenso ao ar, e a outra leva ele pra frente. É fantástico. Se tu pensar o jeito dele... Olha só... Que presente que o Gustavo vem trazer aqui pra nós, hein? E a velocidade dele, o poder de combate dele. A diferença, né, embora tantas similaridades, né, é que em Talocan não é só o protetor que tomou a erva coração. Todo o povo deles surgiram por causa da erva coração. Exatamente. Então por isso que todos os guerreiros de Atlantis têm super força, super poder. Diferente do pessoal de Wakanda, que eles são uns excelentes combatentes, mas eles não têm tanta força, a gente vê isso claramente. E nessa invasão a Wakanda, Namor não foi ali para brincar. E o que acaba acontecendo, aí temos mais uma perda, que é a Rainha Ramonda, o que aumenta então mais ainda o luto, a fúria da Shuri, e que faz de fato ela ir em busca de justiça agora devido à morte da rainha, que era sua mãe, e que foi morta por nada mais, nada menos do que Namor, que era aquela pessoa com quem ela já tinha até criado uma relação de confiança. Não justiça, mas vingança, né? Então temos a questão agora da Shuri. Ela está nesse momento onde ela precisa encontrar uma forma de trazer o Pantera Negra de volta, e aí sim é aquele momento onde ela olha para a pulseira e ela vê ali a possibilidade de fato de recriar a erva coração. Quando ela de fato consegue e recria a erva coração, ela se torna então, ela quer experimentar e ela quer se tornar o Pantera Negra, né, para que ela se sinta também digna de receber o manto. Só que agora tem um ponto, né, Gustavo? A Shuri não acredita no encontro com os ancestrais. Ela resolve então não ser enterrada, que é como é todo aquele ritual, né, para beber ali a erva coração. Só que o que é esperado seria um encontro, acho que todo mundo estava esperando. Sim, um reencontro ali então com o pai, com a mãe, com o próprio Chadwick Boseman, né, de alguma forma. Mas o que aconteceu? Ela não se reencontrou com essas pessoas, ela teve uma visão completamente diferente. Ela surge lá naquele mesmo local, na Sala do Trono, onde a Rainha Ramonda morreu, e encontra nada mais, nada menos que o Killmonger. Ninguém esperava. Ninguém esperava que o Monger ali naquele momento, né? E aí ele vem então e ele conversa com ela, fala sobre as motivações que ele teve. E toda a cena e aquele momento tá tudo pegando fogo, é tudo uma cena meio pesada, assim, sabe? Não era quem ela queria encontrar num plano espiritual. Exatamente. E traz aquelas referências, né? O dourado são as referências ao próprio Killmonger, ao manto quando ele vestiu, e também o manto agora da nova Pantera Negra, que no caso será a Shuri.
Bom, e aí, então o que acontece? O pessoal que são os anciões ali, os líderes das tribos, já estão lá com o M'Baku nas montanhas, né? Se protegendo, Numa tipo, reunião porque também. numa reunião eles não tem mais nenhum líder, não tem mais um defensor, né? Como é que vai ser a situação? E aparece o Pantera Negra. Surge, e aí vem a Shuri já então com o manto, né? Ela já faz aquela entrada triunfal. Uma das coisas que eu achei bem interessantes e que eu gostei é que, de certa forma, ela se mostra também com uma postura diferente. Sim. Ela já chega com a postura, o cabelo já tá diferente, ela já tá mais séria. E não só séria pela situação, mas mostrando que ela, sim, eu estou aqui, eu estou presente e eu sou o Pantera Negra. Isso foi... Porém, com espírito de vingança. E ela chega ali falando pra eles, vamos matar o Nabo. Vamos reunir todo mundo e vamos pra guerra. E ela fala que ela quer fazer o primeiro ataque, ela quer atacar primeiro. Aí eu, Gustavo, me pergunto como é que o pessoal da Terra, né, o pessoal de Wakanda, vai atacar uma galera do fundo do mar. Submarinos, uma galera submarina, entendeu? Né, eles simplesmente têm um navio. Um navio de Wakanda, de vibrânio, de altíssima tecnologia, que aliás a gente esqueceu de comentar, né? Que as mulheres ali de Talocan, elas emitem um canto como se fossem sereias, e esse canto acaba meio que deixando em transe. O pessoal fica meio tonto, pula na água, os homens lá dos navios pulando na água. E essa embarcação dos wakandanos, então, traz uma novidade, que é emitir um som para o fundo do mar que prejudica e tonteia, né, esses guerreiros de Talocan. Então a gente sabe que a Riri Williams está se preparando com a roupa dela, a Shuri agora tá para tomar essa erva, então já tem aquela imagem que corta, muito bem produzida, a câmera de baixo mostrando a ponta do navio e a Shuri já aparecendo como a nova Pantera Negra, né? E esse combate, ele acaba mostrando realmente tudo aquilo que a gente esperava, que é como o povo de Wakanda, ali, os guerreiros de Wakanda, as Dora Milaje, iam enfrentar esses guerreiros de Talocan. A Shuri, ela já sabia o que fazer, eles encontraram então uma forma ali de secar o Namor, e quando ele é capturado então, e ali é que começa de fato aquela batalha tão esperada, que seria ali um mano a mano, né, um corpo a corpo do Pantera Negra com o Namor. Eles construíram uma nave para que a nave, dentro da nave, ele ficasse seco, tipo umas estufas na nave, assim, né? Exatamente. Mas, cara, ele é sobre-humano, entendeu? Ele dá até ele secar de vez, tem muita água. Então a nave acaba destruindo, a nave destrói. Sim, e eles caem no deserto. E que, no fim das contas, a Shuri acaba repensando, né? O que acontece? Ela tem aquele confronto, ela tem aquele momento decisivo. Sim, com toda aquela raiva da vingança dela, de querer se vingar da morte da mãe, da morte da rainha. Ela tem também uma visão de tudo aquilo que ela viu em Talocan. E por ver o espelho de Wakanda, porque Talocan... E tu viu que ela começa a ver aquilo que ela viu em Talocan junto com imagens do irmão dela, Com imagens do irmão, exatamente. E ela tem aquele encontro astral com a sua mãe, onde a Rainha Ramonda diz pra ela: Shuri, mostre a ele quem você é. Aquilo que fez nosso coração assim. E a gente sabia que ela tava cheia de ódio e querendo a vingança. Ela tava pronta pra matar o Namor e acabar com a guerra, digamos assim, né? Foi um momento muito importante, um momento onde o Namor de fato percebeu a relevância de Wakanda para o mundo, a relevância do Pantera Negra, a força, né, desse personagem, desse herói, desse protetor de Wakanda. E ela nesse momento disse então pra ele que, para ele se render, que Wakanda iria ajudar a proteger Talocan. Exatamente. Na verdade são dois mundos muito parecidos. Dois mundos muito parecidos, né, com meio que os mesmos objetivos ali. E Namor não teve o que fazer naquele momento, a não ser tomar a decisão de realmente se render. Nos quadrinhos não seria muito bem assim. Se rendeu. A minha opinião agora, tá? Nos quadrinhos eu acho que ele não se renderia. Né? Eu acho que nos quadrinhos ele ia tá perdendo, mas ele ia atirar mesmo caindo, sabe? Mas tudo bem, é uma adaptação, a gente tá sendo mostrado agora esse novo momento. E realmente aí... Eles retornam pra batalha, né? Porque o Wakanda tava perdendo.
né? O Wakanda já tava chegando na ponta do barco lá, perdendo assim, os guerreiros já não sabiam o que fazer. E aí aparece aquela cena incrível que vem a nave com os dois ali de pé, um do lado do outro, em pé, um do lado do outro, e o Namor chama então os guerreiros de Talocan, né, para que aquela batalha se encerre ali e que todos, na verdade, estão juntos agora, né? Foi maravilhosa essa cena e, de fato, marca então essa chegada do Namor e da Riri Williams no universo cinematográfico Marvel. A história também trouxe um ponto, o diretor trabalhou muito bem a uma questão que lá no início da história teve uma abertura e teve o fechamento de fato no final do filme, que foi como encerrar o luto. E era isso que a Ramonda dizia lá no início para a Shuri, e a Shuri, como não é muito dos rituais, que era o de queimar a roupa do luto para então dar um novo começo. E ela tem essa cena então. Ela pede pra ficar sozinha, ela não pode ficar sozinha, ela vai sozinha numa fogueira. A mesma cena que ela teve com a mãe. Isso, queima a roupa do luto e nesse momento ela fecha os olhos, ela chora e ela sente a brisa, e quando ela sente a brisa, ela sente também a presença do irmão dela em mais uma homenagem altamente emocionante a Chadwick Boseman. Mostra cenas dela com o Pantera Negra, com o T'Challa, aquele cumprimento dela com ele, que é tão bonito de ver. E nesse momento ela realmente sente que ali é a hora de finalizar o luto. E aí... o filme termina. Vem a cena pós-crédito, que é uma continuação, a primeira e única. A primeira e única cena e é uma continuação dessa cena, porque a cena volta pra Shuri na praia. A gente sempre espera uma cena pós-crédito da Marvel de algum... diferente, um trailer. Um gancho deixando pra uma outra história, ou algum vilão. E eu esperava que o Namor fosse falar ali, por exemplo, eu não vou fazer parceria, coisa nenhuma, eu vou quebrar tudo. Mas não teve, né? Mas cortou pra ela de novo na praia. Daí a gente, Como assim? E nessa cena chega então a Nakia com uma criança e aí ela diz, olha, essa criança é fruto de um relacionamento meu com o T'Challa, né? De alguma forma ela apresenta ele ali. E isso explica então a saída da Nakia por 6 anos, né? Porque o T'Challa preparou eles pra morte, né? Ele sabia que ele ia morrer. Então a gente é apresentado a um pequeno T'Challinha, como se diz, né? Um pequeno T'Challinha que então deixa aí agora mais um gancho, né? Pra essa reconstrução desse líder de Wakanda. A Shuri é a Pantera Negra. Temos aí agora a Riri Williams e o Namor. E agora a gente tem que ver que rumos então as histórias, né, vão tomar, já que temos esses novos personagens. Não foi um filme que deixou até... Teve só essa cena pós-crédito. Eu tinha lido sobre ter uma segunda cena pós-crédito com o Doutor Destino, algo assim. Algo que eu gosto particularmente quando eles fazem um gancho grande para uma outra série, uma outra saga. Mas não teve nessa história. Mas, ao mesmo tempo, deixou várias possibilidades para eles trabalharem com isso, né? E em linhas gerais, o que tu achou do filme, Gustavo? Bom, eu achei o filme bem legal. Eu vou ser sincero, eu esperava um pouco mais do filme, né? Eu gostei muito da introdução do Namor, tanto na história quanto no jeito dele, força, poder, porque ele é um cara muito forte, né? Então isso eu gostei. Como eu disse um pouco atrás, eu só não gostei que ele se entregou fácil assim pro Wakanda, que pelos quadrinhos do que eu conheço ele não daria o braço a torcer. Ou ele poderia falar isso na hora, mas por trás ele já estaria armando todo um circo já. Mas, bom, vamos ver o que vai ser daqui pra frente, né? Ele é um anti-herói, a Marvel já tá carente de heróis, né, digamos assim, depois do Homem de Ferro, o próprio Capitão América, então a gente precisa de gente com poder, assim, nos novos Vingadores aí pra frente, né? Exatamente. Mas foi legal, a Riri Williams, ela apareceu, as cenas dela foi justamente pra introduzir ela. Eles precisavam de alguém, uma cientista que criou aquilo ali, e tem ela. Pra mim, a Riri Williams foi que nem o Homem-Aranha na Guerra Civil. Que ele foi só apresentado pra gente ali, né? Exatamente. Que ele é um novo Homem-Aranha, então daqui pra frente ele pode ter muita história e muito conteúdo muito bom. Exatamente. Né? Então ela foi também. E no mais, trilha sonora, eu acho que eu posso deixar pra te falar. Né? Não, eu quase ia esquecendo de falar isso, muito, muito importante. Até Red Hot Chili Peppers tocou.
Nossa, é muito maravilhoso. Eu tava muito numa expectativa muito grande, especialmente a trilha musical do filme, que no primeiro filme foi já a grande ganhadora do Oscar, quando o Pantera Negra concorreu. O Ludwig Göransson, que é o compositor da trilha, já foi vencedor. E ele trouxe algo completamente inovador, e a gente sabe, as pesquisas deles vão em busca de toda essa cultura que é apresentada no filme, e ele trouxe uma trilha musical maravilhosa para todos os momentos. E o momento que eu amei, que foi aquele momento, aquela cena então em que o Namor senta no trono, e eu esperava exatamente algo muito parecido. Eu estava muito na ideia de que o Ludwig Göransson faria essa apresentação de uma forma muito grandiosa. Tudo foi muito bem trabalhado e bem pensado para trazer sonoramente aquilo que esse filme precisava trazer. E claro, nas cenas também referências ao Chadwick Boseman, ele também foi muito bem, embora eu tenha uma pequena crítica não ao Ludwig Göransson, mas à música da Rihanna. Acho que ela utilizou recursos vocais muito comuns da música pop, quando ela poderia ter trabalhado um pouquinho melhor exatamente a parte cultural ali. Acho que faltou isso. Isso foi o que eu achei. A música é uma música bonita, mas eu acho que ficou um pouco aquém do que realmente um filme do Pantera Negra merecia. Este foi o nosso vídeo de hoje aqui no Clube do Filme. Claudete, gostou do filme? Sim, gostei! Eu também achei muito emocionante. Gostei muito também, foi de fato bastante emocionante. Quero dizer que meu personagem preferido é Namor agora. Estou realmente... Não é mais Homem-Formiga? Não, na verdade assim, ó. Eu tenho um ranking, né? Em primeiro lugar estava Doutor Estranho. Em segundo lugar estava Scott Lang. Agora, em primeiríssimo lugar, e vai ser difícil de ser alcançado, está Namor. Amei a participação dele no filme e amei a participação do Gustavo aqui conosco, que enriqueceu demais o nosso vídeo, enriqueceu trazendo informações preciosas, né, que um grande fã da Marvel como ele é, porque eu sou só uma apaixonada, eu sou uma apaixonada, mas o Gustavo é de fato um fã e veio então enriquecer o nosso vídeo. Gustavo, muito obrigado. De nada, eu conto contigo em outros. Pois é, agradeço a participação, né? Se um dia eu estiver lá na tua cidade também, podemos gravar lá. E claro, quero agradecer por emprestar aqui são os nossos estúdios diretos de Porto Alegre, por emprestar o teu ambiente aqui, para que a gente pudesse fazer esse vídeo sobre o Pantera Negra, o Wakanda Forever. E isso é uma coisa que a gente já fazia antes mesmo de ter o canal, né, Clube do Filme. A gente já falava muito sobre filme, sempre conversava quando a gente se encontrava e tal, né. E lembrar que foi um dia, num almoço, que o Gustavo disse, por que a gente não cria um grupo no WhatsApp para falar sobre filmes? E surgiu a ideia de Clube do Filme, que na verdade ninguém falava pelo WhatsApp, a gente se ligava para conversar sobre isso. Queremos agradecer a cada um de vocês que esteve conosco até esse momento acompanhando o vídeo. Lembrando que o Wakanda Forever está disponível nos cinemas e esperamos que em breve na Disney Plus. Não demora muito mais. Pra gente assistir de novo e daí vai ter mais detalhes, aí já sabe, né? Dependendo do que tiver, já tem mais vídeo aqui no Clube do Filme. Então quero pedir a você que curta o nosso vídeo, compartilhe e, claro, se inscreva no canal. E para quem já é nosso sócio aqui no clube, o nosso muito obrigada. Foi um privilégio estar aqui com o Gustavo e até a próxima. Grande